A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu estou gravando esta pregação como parte do culto litúrgico que a congregação ADS Serra Azul estará realizando hoje, dia 25 de março. Eu queria falar acerca dos ensinos, as orientações que Jesus vai nos dar sobre a oração. Nós inicialmente iremos ler um texto bíblico de Lucas, mas logo em seguida leremos o texto de Mateus, que foi a nossa leitura principal. Comecemos então em Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Veja que um discípulo de Jesus se aproxima dele e pede que ele o ensine a orar. É esse fato que torna tão importante esse relato bíblico, porque o que se seguirá são orientações de Jesus sobre como seus discípulos devem orar. Talvez, vendo esse pedido do seu discípulo a Jesus, alguém pense: será que aquelas pessoas não tinham hábitos de oração? Na verdade, eles tinham muitos hábitos de oração. Eu gostaria de citar para vocês 3 desses hábitos. O primeiro deles é a oração do Shema. Ao nascer do sol, quando começava o dia, ou quando o sol se punha no final da tarde, era comum encontrar um judeu recitando o Shema, uma oração que consistia na recitação das passagens bíblicas de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a 9, Shema, ouve, ó Israel. Outra oração que eles tinham era a oração da Terrilá. Era possível encontrar um fariseu cantando a Terrilá, que consistia em uma bênção proclamada por meio de um hino em forma de oração. E o último destaque que eu queria dar era as orações praticadas pela refeição. Além dessas orações fixas que eu mencionei anteriormente, era possível vê-los orando antes e depois de cada refeição. Bem, depois de ter dito a você que essas pessoas têm hábitos de oração, talvez você esteja se perguntando: por que um judeu pediu a Jesus que o ensinasse a orar se eles já tinham o hábito de oração? E aqui eu queria colocar uma sentença e passar a explicar para você à luz do texto bíblico. Apesar de todas as práticas de orações presentes no judaísmo antigo, o resultado disso tudo era um formalismo religioso. Suas orações eram feitas apenas com objetivos cerimoniais. Por isso, os ensinos de Jesus sobre a oração não eram uma continuidade daquilo que já estava sendo feito. Essa prática litúrgica da oração, apenas com objetivos cerimoniais, ela não obtinha um parecer favorável da parte de Jesus. O que Jesus vai fazer aqui é ressignificar a prática da oração. Por esse motivo que nós tomamos a oração do Pai Nosso como um modelo a seguir quando estamos orando. Tudo bem, já entendemos que aquelas pessoas realmente precisavam aprender a orar com Jesus. Afinal de contas, as suas orações tinham apenas objetivos cerimoniais. Mas e nós? Será que, se compararmos as nossas práticas de oração, elas se parecem com o modelo que Jesus vai ensinar? Ou são apenas práticas cerimoniais como daqueles judeus? Observando as pessoas orar, eu gostaria de passar a vocês algumas das minhas observações sobre o que eu acho que pensam alguns cristãos acerca da oração. De forma geral, eu acho que eles pensam 2 coisas. Primeiro, apesar de Jesus estar ensinando seus discípulos a orar, de modo geral, muitas pessoas acham que não existe uma maneira correta de orar. Eles dizem:
O importante é fazer. Como não há um modelo de oração, não existe parâmetro para avaliar se uma oração é correta ou não. Em segundo lugar, além dessa informalidade, existe também muita referência própria de alguns que oram. Por exemplo, como as pessoas sabem que você é um homem ou uma mulher de oração? Como deixar claro para todo mundo que você é uma pessoa que ora? Geralmente, se responde essa pergunta utilizando as próprias referências do que a pessoa pensa ser um homem de oração ou uma mulher de oração. Gostaria de mostrar isso a você nesse esquema que vou desenhar. Primeiro, temos um homem de oração. Como a gente sabe que este homem aí é um homem de oração? A primeira coisa que ele tem que mostrar é que de fato gosta de orar. E é isso que geralmente tem que acontecer. Pessoas de oração precisam contar vantagens sobre o tempo e a frequência com que oram. Como alguém acreditará que você é uma pessoa de oração se você não contar vantagem aos outros sobre isso? Por isso, nesse esquema que estou montando, a primeira característica de um homem ou de uma mulher de oração é a visibilidade. As pessoas precisam saber que você ora. Segundo, além de contar vantagens sobre ser uma pessoa de oração, a segunda coisa que ela faz é se orgulhar do longo tempo que gasta orando. Essas pessoas dizem, não dá para ser um gigante da oração se você não gasta 12 ou 18 horas orando. Por isso, nesse esquema que estou montando, a segunda característica de um homem ou de uma mulher de oração é o tempo que eles dizem que passam orando. Tudo bem, essa pessoa sabe contar vantagem, essa pessoa fala que fica muito tempo orando. O que lhe falta para ser um homem ou uma mulher de oração? Convicção. Falta muita convicção. Pessoas de oração são pessoas cheias de convicção. Elas têm absoluta certeza que serão atendidas. Nada impedirá Deus de ouvi-las. Então nós temos visibilidade, tempo e convicção. Aí estão as principais características de uma pessoa que ora. Ou como temos chamado, uma pessoa de oração. Visibilidade, ela gosta de contar vantagem. Tempo, fala sempre sobre longas horas que gasta orando. Convicção, se revela como sendo uma pessoa de convicções fortes. Essas são minhas observações sobre o que eu acho que muitas pessoas pensam ser a oração. Primeiro, para elas não existe uma maneira correta de orar. Segundo, elas usam as suas próprias referências pessoais, como nessa que acabei de esquematizar. Agora vem a parte mais importante dessa pregação. Será que, se compararmos nossas práticas de oração, elas se parecem com o modelo que Jesus vai nos ensinar? Ou são apenas práticas cerimoniais como daqueles judeus? Bem, eu gostaria de olhar com vocês as orientações que Jesus vai nos dar em Mateus 6 e ver se hoje também precisamos, como aqueles judeus, aprender a orar com Jesus. Passarei a ler a partir do versículo 5 de Mateus capítulo 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E então, seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam
antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Por ser essa uma oração pedagógica, como eu havia dito a vocês, os discípulos chegando a Jesus e pedindo que Jesus os ensine a orar, eu não teria condições de explicar em uma única pregação a profundidade daquilo que Jesus está nos ensinando. No entanto, eu gostaria de mostrar como o ensino de Jesus revela que nossos esquemas de como ser um homem ou uma mulher de oração são completamente equivocados. Vejamos então 3 orientações iniciais para a pessoa que deseja aprender a orar com Jesus. Se você hoje quiser aprender a orar, Jesus tem 3 orientações que você não deve esquecê-las quando for fazer as suas orações. Primeira orientação: a oração deve ser em oculto. Eu repito o versículo 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, o recompensará. A primeira advertência de Jesus é contra a hipocrisia. A hipocrisia de pessoas que contam vantagens sobre suas orações. Mas, na verdade, essas suas orações eram meros formalismos litúrgicos. Eles oravam por orar. Não oravam para falar com Deus. Oravam para mostrar aos homens. A oração tem que ser um ato de intimidade com Deus. E não a hipocrisia de alguém que quer mostrar aos homens que ele ora ou que ela ora. Nós devemos orar para falar com Deus. Repito, não para mostrar às pessoas. Por isso que quando Jesus nos orienta a orar, ele diz que essa oração tem que ser em segredo. Ele está nos revelando com essas palavras que a oração é uma forma de acesso íntimo a Deus. E é por causa desse acesso íntimo que Jesus, inclusive, nos estimula a chamar Deus de Pai. E isso todos nós precisamos entender. Nossa filiação não se revela no barulho da multidão, mas no acesso da intimidade à presença de Deus. É no acesso da intimidade à presença de Deus que descobrimos o quanto íntimos somos de Deus. E a oração é esse momento de nos ligarmos, de estarmos voltados pensando em Deus. Ele é o objetivo fim, a intenção é Ele, e não nos mostrar ou revelar aos homens aquilo que nós queremos revelar que somos. A oração não pode ser utilizada como um status social para pessoas que querem parecer espirituais nas redes sociais. A oração tem que ser praticada como um ato de comunhão a Deus. Por isso, ela acontece em oculto, porque é o momento que você estará falando com Deus. A segunda orientação que Jesus nos dá sobre a oração é que a oração não é uma reza. Versículos 7 e 8.
Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Estou chamando de reza aqui esse ato de repetir as palavras várias vezes. A questão que precisamos entender é: por que esses gentios tinham esse hábito de rezar ou de repetir as palavras várias vezes? Por detrás das longas rezas que esses gentios praticavam, escondia-se a ideia de que eles poderiam manipular Deus, para que Deus se tornasse favorável, exatamente pelo amontoado de palavras que eles utilizavam para tentar convencer Deus. Por isso repetem tanto as mesmas palavras, na tentativa de tentar convencer Deus daquilo que eles acreditam ser o justo e o correto. Eu tive a oportunidade, um dia, de conversar com uma dessas pessoas que se vangloriam do grande tempo que passam orando. Eu pedi a ela: teria como você, na próxima vez que for orar, escrever a sua oração em um papel, com uma caneta ou um lápis? Aquela pessoa não me inquiriu por quê e aceitou este desafio que eu havia lhe proposto. Para minha surpresa, quando essa pessoa retornou, alguns dias depois, com essa sua oração, ela tinha nas mãos uma página A4 com texto que ocupava metade da folha. Recebendo aquela página 4 com meia folha escrita, eu perguntei: quanto tempo você gastou para fazer esta oração de meia página? Aquela pessoa então me respondeu: eu oro em média todos os dias, pelo menos 2 horas. Como 2 horas de oração cabem em apenas meia página 4? Foi quando li aquela oração que descobri. Aquela era uma oração com sentenças curtas e frases que se repetiam. Ou seja, a pessoa fica 2, 3, 4, sei lá quantas horas, repetindo frases e sentenças para fazer com que esse amontoado de palavras repetidas aumente o tempo que ela ore ou aumente o tempo que ela fica ali falando com Deus, mas são tudo frases repetidas em um amontoado de palavras. É exatamente contra isso que Jesus está nos advertindo. Oração não é uma competição de quem consegue ficar mais tempo de joelhos. A oração é esse momento em que os filhos de Deus vão à intimidade dele para aprenderem a confiar que Deus sabe exatamente do que nós precisamos, mesmo antes de pedir. Antes de prosseguir, eu preciso aqui esclarecer um mal-entendido que geralmente as pessoas utilizam para justificar o seu tempo de reza. Geralmente, para justificar as suas rezas, as pessoas fazem uma equivocada interpretação de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem em todo tempo, ou orem sem cessar. É preciso entender que esse texto não está falando sobre o tempo que devemos ficar orando. E é geralmente isso que as pessoas pensam. Orar em todo tempo, orar sem cessar, é repetir as mesmas coisas várias vezes. Mas não, o texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre o ato contínuo de buscar a Deus em oração. Por isso que a Bíblia, Nova Versão Transformadora, traduziu esse texto de uma maneira muito mais compreensível, dizendo: nunca deixem de orar. Então Jesus não está estimulando você a dizer palavras repetidas. Pelo contrário, ele está dizendo para você orar com frequência. Mas não torne a sua oração uma reza. A forma como Jesus nos liberta desses palavrórios incansáveis
é mostrando a nossa filiação. Sabe por que não precisamos rezar? Primeiro, pense comigo. Você conhece a Deus? E Deus te conhece? Além de conhecer a Deus, você sabe que Ele te conhece. Ou, nas palavras de Jesus, seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. É por saber que nós somos filho dele, por saber que nós o conhecemos e que ele nos conhece, é que nós não temos essa necessidade de palavrórios incansáveis, de ficar repetindo coisas achando que isso convencerá a Deus. Nós precisamos confiar em Deus como o Senhor de nossas vidas e nele como aquele que providencia cuidado ao seu povo. A terceira orientação que Jesus nos dá sobre a oração é que a pessoa que pratica oração precisa ter disposição para perdoar. Versículo de número 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Ouvindo algumas pessoas falarem sobre oração, a impressão que tenho é que se quisermos ter práticas substanciosas de oração, nós precisaremos ser adeptos do movimento monástico. Se quisermos ser gigantes de oração, precisamos nos isolar do mundo e das pessoas e vivermos apenas para Deus e para mais ninguém, para mais nada. Porém, ouvindo essa perspectiva de Jesus, eu vejo que a perspectiva dele é totalmente diferente. Note que, se observarmos a oração do Pai Nosso, que nós pulamos aqui porque estamos pegando apenas as orientações antes de começar a orar, na oração do Pai Nosso, Jesus nos revela que o Pai é nosso. O pão também é nosso. O perdão também é nosso. A oração de Jesus não mostra uma pessoa que vive em isolamento do mundo e das pessoas. Pelo contrário, muito pelo contrário. Quando Jesus coloca esse requisito prévio, que é a disposição de perdoar, para que as nossas orações sejam atendidas, ele está nos ensinando algo muito valioso. O caminho até Deus passa pelo próximo. O versículo 12 ele disse isso. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Se nós queremos orar, precisamos ter uma disposição para perdoar as pessoas. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. E essas pessoas só pecaram contra vocês porque nós estamos vivendo com elas, andando com elas. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus tem uma perspectiva totalmente diferente. O Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso. Precisamos entender que o caminho até Deus passa pelo próximo. Muito bem. Eu gostaria de terminar essa nossa reflexão. Já sabemos que se quisermos orar, a oração tem que ser em oculto. Sabemos também que a oração não pode se valer de repetições. Sabemos também que é preciso haver uma disposição para perdoar. E eu queria terminar essa nossa reflexão com uma carta que foi encontrada no corpo de um soldado desconhecido, depois da Batalha de Gettysburg na Guerra Civil dos Estados Unidos. Esta é uma citação do Brad Chappell no livro Começando pelo Amém. Eu queria terminar lendo para você essa carta do soldado desconhecido.
Pedi a Deus forças para realizar. Fui feito fraco, para que aprendesse humildemente a obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer coisas maiores. Recebi enfermidades para que eu fizesse coisas melhores. Pedi riquezas para que eu fosse feliz. Recebi pobreza para que eu fosse sábio. Pedi poder para que eu tivesse o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu desfrutasse a vida. Recebi a vida para que eu desfrutasse todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que eu esperei. Quase apesar de mim mesmo, minhas orações não ditas foram atendidas. Dentre todos os homens, eu sou ricamente abençoado. O que aprendemos na oração do soldado desconhecido é que mesmo não sabendo orar, Deus nos ouve. Mas não é porque Deus nos ouve que nós não devemos aprender a orar como Ele nos ensinou. E é isso que nós precisamos aprender a praticar. Hoje, voltemos-nos a Cristo com o mesmo sentimento daqueles discípulos. Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. As orientações de Jesus servem a todos nós, povo de Deus, para que tenhamos convicção de que quando nos voltarmos ao Pai em oração, as nossas orações serão atendidas, não apenas por causa da forma que Ele está nos ensinando a orar, mas porque sabemos que dele somos povo, que Ele nos ouve e que nos ama. Deus em Cristo abençoe a todos.